Digo que resolvesse a seguinte questão. Permutam-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Escrevem-se os números assim formados em ordem crescente. A soma de todos os números assim formados é igual a... Essa questão é a questão número 10 da nossa lista. Como resolver esse problema? Você nota que se eu vou obter esses números somente permutando os 5 algarismos disponíveis, isso significa dizer que eu vou conseguir achar 120 números. Por que 120? Porque o número de formas que eu tenho de ordenar 5 números em fila é 120. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar esse mesmo problema em uma escala menor. O que é pensar em uma escala menor? Vamos supor que ele tivesse feito a mesma pergunta, só que ao invés de considerar a permutação de 5 algarismos, eu vou considerar agora a permutação de 3 algarismos. Então, como é que vai ficar se eu considerar a permutação de 3 algarismos? Vamos considerar todos os números obtidos permutando os algarismos 1, 2, 3. O primeiro é 123, o próximo é 132, o próximo é 213, o próximo é 231, o próximo é 312 e o maior de todos, já que eu estou organizando ele em ordem crescente, é 321. Vocês estão percebendo que conseguimos obter exatamente 6 números. Era de se esperar esse resultado? Eu digo era, porque o número de formas que eu tenho de ordenar 3 números em fila é 3 fatorial, que é 6. Perceba que o maior de todos, que é 321, é como se fosse o menor 123, só que escrito de trás para frente. Ao invés de somar nessa ordem, eu vou somar da seguinte forma. Eu vou pegar o primeiro, que é 123, e vou somar com o último. Vou pegar o segundo, somar com o penúltimo. Vou pegar o terceiro e somar com o antepenúltimo. Olha o que ocorre quando realizamos essa soma dessa forma. Se eu pegar o primeiro, 123, somar com o último, 321, o resultado dessa soma obtido é exatamente 444. Se eu pegar o segundo, que é 132, e somar com o penúltimo, que é 312, o resultado dessa soma obtido também é 444. E se somarmos o terceiro com o antepenúltimo, o resultado da soma também é 444. Então, é interessante que realizando essa soma dessa maneira, o único resultado que a gente acha é 444. Então, a questão é, quantas vezes apareceu 444? Você percebe que apareceu 444 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque para aparecer uma vez, eu preciso juntar 2 números. Como são 6 números, então é óbvio que eu só consigo formar 3 grupos de 2. Então, nessa circunstância, o resultado da soma todinha se resume em você pegar o 444 e multiplicar pelo total de vezes que ele aparece. Qual é o total de vezes que ele aparece? 3 vezes. Note que o total de vezes que ele aparece é exatamente metade do total de números que você tem lá em cima. Lá em cima você tem 1, você tem 2, você tem 3, você tem 4, você tem 5, você tem 6. Então ele apareceu metade de 6. E esse 444 é resultante da soma do primeiro com o último. O primeiro é 123 e o último é o primeiro escrito de trás para frente, 321. Então, de agora em diante, é esse procedimento que eu vou adotar para resolver esse tipo de problema. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade do total de números. Por exemplo, se aparecesse 4 números, qual era o total de números? É o total de formas que eu tenho de ordenar 4 números em fila, que é 4 fatorial. Se aparecesse, sei lá, 5 números, como é o caso dessa questão, o total de números obtido é 120, que é 5 fatorial. E para achar o valor constante, basta eu pegar primeiro e somar com o último, que é o mesmo resultado da soma do segundo com o penúltimo, e assim sucessivamente. Então agora vamos resolver a questão 10. Agora sim vocês estão aptos a resolver a questão de número 10. Na questão de número 10, os números obtidos são permutando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Então o primeiro número, já que eu estou colocando em ordem crescente, é 13.579. O próximo seria 13.597. E assim sucessivamente, até eu conseguir escrever o 120º número. Claro, são 120 números, que é o número de formas que eu tenho de ordenar 5 algarismos em fila.
E esse último número escrito, ele é o primeiro escrito de trás para frente. Então, se você escrever o primeiro de trás para frente, você vai achar o número 97.531. Então, nesse caso, para você achar o resultado dessa soma, você vai pegar metade do total de números obtidos. O total de números obtidos é 120. Por quê, professor? Porque é o número de formas que eu tenho de ordenar 5 números em fila. 5 fatorial, 120. Peguei metade. E o resultado que eu vou multiplicar é pela constante que sempre dá. E como é que eu obtenho essa constante? Basta eu pegar e somar o primeiro com o último, ou o segundo com o penúltimo. No caso aí eu vou somar o primeiro com o último. Então, somando aí o primeiro com o último, eu vou somar 13.579, eu vou somar com 97.531. Pronto, é o resultado da soma que eu vou fazer. E isso daí eu vou multiplicar por 60, que é metade de 120. Então, fazendo as continhas, como é que vai ficar? Se eu somar aqui 9 e 1, vai dar exatamente 10, vai 1. Se eu somar 7 e 3 dá 10 com 1 que foi 11. Se eu somar 5 e 5 dá 10 com 1 que foi 11. Se eu somar 3 e 7, 10 com 1 que foi 11. E 1 com 9, 10 com 1 que foi 11. Então, o resultado da soma dos números que estão nos extremos, ou os equidistantes dos extremos, parece até aquela propriedade da PA, né? Embora isso não seja PA. Dá exatamente 111.110. A questão é quantas vezes esse resultado apareceu. Esse resultado, pessoal, ele vai aparecer metade do total de números que nós temos. Se nós temos 120, esse resultado apareceu exatamente 60 vezes. Então, eu vou pegar isso daí e vou multiplicar por 60. Assim, vamos obter com toda a tranquilidade do mundo a soma dos 120 números obtidos, permutando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos lá. Basta pegar os 6 e multiplicar os algarismos 1. É interessante. São quantos 1? São 5. Quando eu multiplicar por 6, vai aparecer 5, 6. Pronto, coloquei 5, 6. Basta agora terminar, complementar com esses dois zeros aqui que eu esqueci. 1, 2. Assim, o número obtido é o número 6.666.600, que é o que está exatamente na letra E. Espero que você tenha entendido e aguarde o nosso próximo vídeo com a nossa próxima dúvida.